Romanos capítulo 5, versículo de número 6 até o versículo de número 11. É o trecho da nossa pregação. Eu farei a leitura, irmãos. Os irmãos acompanhem então a palavra do Senhor que será lida e pregada. Olha o que diz Paulo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, nós já oramos para que Deus, mediante a palavra que foi lida e agora será pregada, nos fale e nos convença pelo Espírito do seu grande amor por nós, por meio de Cristo. Meus irmãos, Paulo, no sermão, o último sermão que vimos em Romanos, Paulo, do capítulo 5, do versículo 1 a 5, nos fala das certezas que nós temos, uma vez justificados diante de Deus por meio da fé em Cristo. Mas Paulo termina esse trecho, lá no versículo 5, dizendo que Deus derrama o seu amor em nosso coração. Olha aí comigo, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado ou outorgado. Irmãos, Deus derramou o seu amor sobre nós e em nós, a ideia de no nosso coração. E agora Paulo começa, nesse trecho que nós lemos, ele vai passar a mostrar como é que Deus nos dá prova deste amor derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Como é que Deus nos ama? Como é que Ele fez isso? E agora é o que Paulo nos diz nesse trecho que lemos, do versículo de número 6 ao versículo de número 11. Paulo vai mostrar as provas e evidências do amor de Deus por nós. E ele começa dizendo que a evidência primeira do amor de Deus por nós é que Deus deu o seu Filho para morrer por nós quando nós éramos ainda fracos, quando nós éramos ainda ímpios. Isso é a prova do incomparável amor de Deus. Irmãos, como Deus pode amar ímpios? Como Deus Santo pode amar inimigos, ímpios, sujos? Irmãos, o amor de Deus não é algo mecânico ou automático. Não é algo simplesmente que Deus diz no momento odiar o pecado e punir o pecador, e ele vira uma chave e agora ele ama o pecador e agora dá bênçãos aos pecadores. Não é assim simplesmente. Deus faz isso em Cristo. Deus, como diz Paulo anteriormente disse, como vimos, Ele é justo, mas ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele pune os nossos pecados em Cristo Jesus, e isso prova o seu grande amor para conosco. Como poderia ser isso de outra forma? Nós não merecemos o amor de Deus, merecemos sua ira e sua condenação. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós pensamos em nossos pecados, e nós deveríamos fazê-lo, é verdade que, infelizmente, nós podemos passar pouco tempo pensando em pecados nossos. Geralmente nós pecamos os pecados dos outros, né? Pensamos nos pecados dos outros. Mas os nossos nós temos certa dificuldade de fazê-lo. Que Deus nos ajude. Mas quando nós
passamos tempo, investimos tempo pesando os nossos pecados e nossa iniquidade, irmãos, o que vem a lume em nossa convicção é o nosso caráter detestável e a merecida e profunda ira sobre nós. Se nós pararmos, Cida, Diácono Paulo, André, se nós pararmos por um momento e pensarmos em nossos pecados, o quanto nós quebramos a lei de Deus, ainda que conhecendo-a, nós veremos que o que de fato é verdade sobre nós é o nosso caráter desprezível, e que nós somos de fato, Isaac, merecedores da ira de Deus, como os que merecem a ira de Deus, então, podem ser alvos do seu amor, através de Cristo morrendo por nós, quando ainda éramos fracos e ímpios. Irmãos, quando nós mais precisávamos, Deus veio por seu amor nos socorrer e nos salvar. É o que Paulo também quer dizer quando diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A ideia aqui, ela pode incluir o que Paulo diz aos Gálatas, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo perfeito, no tempo preparado pela providência divina, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mas também pode ser entendido aqui, que esse tempo no qual Deus enviou seu Filho, foi o tempo exato, quando pecadores não poderiam salvar-se a si mesmos. É o tempo de encontrar pessoas fracas, que não podem salvar-se por si mesmas. Irmãos, Cristo morreu por nós, no momento da mais profunda miséria e perdição em que encontrávamos. Quando nós mais precisávamos, Cristo veio. Isso prova o amor de Deus por nós. Irmãos, Deus nos amou quando nós éramos os mais indignos pecadores. Isso mostra que nós nada fizemos para merecer o amor de Deus e nem jamais poderíamos fazer. Paulo diz que Cristo morreu pelos ímpios, e os ímpios eram fracos. A ideia aqui é que não há força no ímpio para salvar-se a si mesmo. Por isso é um erro crer que alguém pode aceitar a Cristo, alguém pode dizer sim a Deus, porque todos nós éramos fracos, não há força em nós para reconhecer o bem, para desejar o bem, para se apegar ao bem, se Cristo não viesse por nós. É preciso reconhecer isso, porque isso exalta, Daniele, o amor de Deus, Diácono Jessé, por nós. Quanto mais consciência da nossa miséria temos, mais o amor de Deus é exaltado. Sabe por quê, irmãos, nós amamos a Cristo tão pouco? Porque passa pela compreensão baixa da nossa miséria. Nós não achamos que somos tão miseráveis. Por isso Cristo não é tão importante. Como é difícil pensar nessas coisas, não? Nos nossos pecados. Como é difícil meditar nessas coisas. É preciso que nós tenhamos a consciência dada pelo Espírito, de que quando Cristo morreu por nós, isso prova o amor de Deus por nós. Nós éramos ímpios e fracos. Não havia condição nenhuma de sermos salvos. Nós jamais poderíamos fazer. Nós estávamos condenados ao inferno, merecidamente. Assim, meus irmãos, Deus evidencia seu amor gracioso em ter seu Filho morrendo por nós. Veja, se Deus nos amou quando éramos ímpios, fracos e inimigos, como Paulo diz aqui em Colossenses 1:21 também, o que poderá nos separar desse amor? Veja, se Ele nos amou quando nós éramos os mais miseráveis dos homens, inimigos dEle, alheios a Ele, indispostos a Ele e a sua vontade, e mesmo assim Ele nos amou, irmãos,
o que pode nos separar do amor de Deus? Se Ele nos amou quando nós menos merecíamos. Por isso Paulo diz, porque eu estou bem certo, e nós cantamos isso aqui, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Meus irmãos, nós estamos certos e confiantes desse amor, que nos amou quando nós éramos os mais indignos. Esse amor que não é interesseiro, veja, não é um amor interesseiro. Irmãos, o nosso amor, o amor nosso como homens, esse amor é sempre interesseiro, por melhor que seja. O amor mais puro, gerado por nós, digamos assim, proveniente de nós, da nossa natureza, por mais puro que seja, ainda é interesseiro. O marido, quando se casa com a sua esposa, é óbvio, se for um marido crente, pedirá a Deus graça de se dar por ela e sacrificar-se por ela, mas ainda assim ele o faz por interesse. Quando me casei por interesse também, porque vi na minha esposa, naquela futura esposa, alguém que poderia me ajudar, alguém que faria bem a mim. E veja, é natural que isso aconteça, e em si também não é errado. O ponto é que o amor de Deus ultrapassa essas coisas, porque não havia nada em nós que Deus precisasse. Pelo contrário, o que havia em nós despertava em Deus justamente a sua ira. Mas Ele nos amou. E veja, Ele não nos amou porque nós nos tornamos justos ou bons. Paulo, é claro, nos amou quando ainda éramos fracos e ímpios. Ele nos amou. Portanto, meus irmãos, quem pode nos separar deste amor? Você e eu achamos que o amor de Deus é algo que nós merecemos? Eu não duvido que essa verdade tenha que ser repetida, mesmo em igrejas reformadas. Porque a nossa carne ainda exerce um poder tão grande em nós, que mesmo ouvindo que foi pela graça, não por mérito, não por obras, pela graça, não, ainda há em nós um orgulho pecaminoso de achar que nós merecemos alguma coisa, que nós estamos fazendo por merecer. E Paulo, é claro, aqui ele diz que Deus morreu por nós, quando nós não poderíamos fazer nada. Ele nos amou, sem receber nada, a não ser ofensa. E Ele nos amou. Veja que amor incomparável é o de Deus. Veja como nós fomos amados. Os próximos versículos 7 e 8 ampliam o que Paulo diz no versículo 6. O versículo 7 nos mostrará, irmãos, o inaudito espetáculo, por assim dizer, como disse um teólogo, de alguém se aventurando a morrer pelos ímpios. Porque o autor vai dizer assim, olha, alguém pode se prontificar, e olhe lá, a morrer por uma pessoa boa e justa, mas morrer por um ímpio? Morrer por um inimigo? E no versículo 8, Paulo exalta justamente por isso o amor divino, pelo fato de ter Cristo morrido pelos seus inimigos. Olha como isso acontece, versículo 7, olha o que Paulo diz, vamos ler juntos? Leiamos. Dificilmente alguém morreria Maravilha, irmãos. Veja só, esses dois atributos aqui, justo e bom, né? Alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Esses dois atributos, justo e bom, são usados para designar a mesma pessoa, que seria ao mesmo tempo uma pessoa justa e boa. Geralmente temos afeto por pessoas justas. É justo que as pessoas que andam corretamente sejam amadas, sejam admiradas, sejam alvo do nosso afeto. Daí, uma pessoa justa e por isso boa, digna de ser amada, digamos assim. Olha o que Paulo diz: dificilmente alguém morreria
por uma pessoa justa e boa. Aí Paulo diz: é verdade que talvez alguém se disporia a fazê-lo, mas não conte com isso. Geralmente, nós lamentamos a morte dos justos e dos bons, mas nós não queremos a morte deles. Não é assim? Nós vimos filmes de mártires, lemos a história dos mártires, nós admiramos, mas nós não queremos ser os mártires. Nós vemos a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas não conte conosco. Veja, nós admiramos essas coisas, mas há uma fraqueza em nós em assumi-las. É por isso que, quando nós olhamos a vida dos santos homens de Deus e das santas mulheres de Deus, nós devemos pedir a Deus que não só admiremos essas coisas, mas que Deus nos faça como eles e, acima de tudo, como Cristo. As histórias de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego não estão ali apenas para serem admiradas, estão para serem imitadas pelo poder do Espírito de Deus. Mas nós temos, confessamos, uma indisposição de imitá-los. Por isso Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um homem bom e justo. Pode ser que alguém se anime, mas morrer por um ímpio, morrer por um inimigo, uma pessoa suja, é disso que Paulo vai falar agora. Olha aí, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, justamente pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda sendo pecadores. O que Paulo está dizendo é muito claro, certo? Ele está dizendo: se é difícil que alguém morra por alguém bom, o quão impossível seria alguém morrer por um ímpio? Só que Deus prova o amor dele fazendo justamente isso, morrendo por quem o odiava, morrendo por um inimigo. Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, ele odiava a Cristo. A Bíblia diz que Paulo, lembra do que, como Lucas descreve em Atos? Paulo, irmãos, veja, a Bíblia diz que Paulo respirava ameaças contra a igreja de Cristo. Respirar, ameaça, é viver de. Paulo vivia para destruir Cristo e a sua igreja. Mas Paulo imerecidamente foi alcançado pelo amor de Cristo por pecadores inimigos. Por isso, veja, quem está longe, Fernanda, Gabriel, quem está fora do alcance do amor de Cristo? Quem pode estar? Porque onde abundou um pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, irmãos. Quantos pecados nós temos? Quantos abundantes pecados estão dentro de nós, que não nos dão paz, jamais. Mas a graça de Deus é maior. E a graça de Deus, irmãos, vencerá em nós. Vencerá em nós finalmente. Em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso Deus. Mas veja que amor perfeito, que amor profundo, que amor sem igual. Irmãos, a morte de Cristo, veja agora, a morte de Cristo é a manifestação do amor de Deus. Isso aqui é muito importante, pense comigo, muito importante isso. A morte de Cristo
manifesta e expressa o amor de Deus. Irmãos, não foi a morte de... Olha que importante isso aqui. Rodrigo, Silvia, querida, Valcáce, Felipe, Anésio, irmão, querido. Não foi a morte de Cristo que levou a Deus a nos amar. Às vezes tem gente, Esther e Vitor, Daniel e Edmila e Heloísa, que creem, Sofia, que creem que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus mau, e que Cristo é um Deus bom. E aí Deus queria nos destruir, é um Deus iracundo, é um Deus que vai destruir. Aí Cristo é um Deus amoroso, que diz, olha Pai, eles merecem ser amados, deixa eu morrer por eles. E aí então Deus meio que resistente, permite, agora Deus tem como nos amar, porque o Filho nos amou. Não. Não foi a morte de Cristo que fez Deus nos amar, foi o amor de Deus que entregou o seu Filho por nós. O amor do Deus Santo é quem entregou o seu Filho por nós. A morte de Cristo foi causada pelo amor de Deus. Deus nos amou antes que houvesse mundo e deu o seu Filho por causa do seu grande amor. Irmãos, não façamos essa separação. Não achemos que o Deus do Antigo Testamento é um Deus iracundo e o Deus do Novo é um Deus. Não, é o mesmo Deus que nos amou. É o mesmo Deus que amou Adão e Eva quando lhes prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É o mesmo Deus que poderia ter abandonado-os em seus pecados, e a nós também. Mas esse Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. E Ele dá prova disso enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E a ideia de sendo nós ainda pecadores é vivendo nós ainda em pecado. Deus não nos amou ou começou a nos amar quando eu e você nos convertemos. Nós nos convertemos porque Deus nos amou antes. E com amor eterno nos atraiu, lembra-se? Ele foi nos buscar lá, como nós vimos com o filho pródigo, quando nós comíamos da comida, ou melhor, desejávamos, porque nem isso foi dado ao filho pródigo, desejávamos comer da lavagem dos porcos. Ele lá foi nos buscar. Ele não esperou melhorarmos, porque nós éramos fracos, lembram-se? Nós não melhoraríamos, nós não tínhamos força para isso. E Ele mesmo assim nos salvou da nossa miséria, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós estávamos pecando ainda. Nós estávamos pecando e Cristo, por causa do amor de Deus, veio nos resgatar, mesmo em nossos pecados. Ele veio nos salvar em nossos pecados, de nossos pecados. Ele veio nos salvar quando nós éramos pecadores, para não sermos mais pecadores, mas santos. Mas o ponto de Paulo é que ele mostra, lembra, a gente está vendo o que aqui? Provas do amor de Deus. E como Ele prova o seu amor? Ele prova o seu amor quando veio nos salvar por amor dele, enquanto você e eu estávamos pecando. Você se lembra quando, talvez você não tenha nascido no lar evangélico, ou talvez tenha, se não há impedimento de você ser um pecador dentro de um lar evangélico. Lembra que a gente falou ontem, as mulheres aqui, nossas irmãs que aqui estavam reunidas, e hoje lá na catecúmena falamos, que a história do filho pródigo nos conta a história de não um filho perdido, mas de 2 filhos perdidos. O filho mais velho que estava em casa era perdido também. E quando o filho mais novo volta, o filho mais velho revela quem ele é. Porque ele vai dizer ao pai: eu sempre te servir aqui e o senhor nunca me deu nada. Não parece alguém convertido. Não parece alguém que ama a Deus. Então veja, para os de fora e para os de dentro. Porque pode ser que nós estejamos aqui como o filho mais velho, sem amar o pai. Mas Deus pode nos alcançar mesmo assim. Você pode ter crescido num lar evangélico, numa família cristã, mas você passou muitos anos vivendo em pecado, mesmo assim. Mas uma hora Deus mudou a sua vida, uma hora Cristo veio ao seu encontro de fato.
Uma hora o Espírito Santo te convenceu da sua miséria e te fez buscar a Cristo e apegar-se a Ele, porque Ele te amou, mesmo quando você estava em seus pecados, como eu também fui amado da mesma forma. Vê se isso prova o amor de Deus. Mas veja, tem algumas aplicações aqui. Primeiro é a seguinte: você precisa reconhecer que você é um pecador. Jesus é a prova do amor de Deus porque Ele veio salvar pecadores. Se você não reconhece um pecador, então você não pode ser alvo do amor de Deus. Fiel é a palavra, diz Paulo a Timóteo, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, 12 e 15. Irmãos, no coração de todo ser humano corrupto, mesmo naqueles que estão sendo santificados, ainda permanece um sussurro que tenta persuadir, dizendo: eu não sou tão mau assim. Raramente chegamos à plena convicção de nossa impotência e maldade, ainda mais com o que nos cerca, não é verdade? Os gurus desse tempo moderno. Já viu? Ninguém tem culpa de nada. Ninguém é culpado de nada. Está todo mundo certo? Todo mundo é vítima de alguma coisa? Todo mundo é oprimido por alguém? Ninguém mais tem culpa de nada. Só pela graça do Espírito que nos ilumina, para que nós nos vejamos como nós somos. O reverendo André orou aqui. Nós acompanhamos a sua oração, meu irmão. E eu creio que foi você que disse que muitas vezes nós colocamos nossas culpas nos outros. E é isso aqui. Como Adão fez. Mas graças a Deus, porque Deus nos ajuda a entender quem somos. Como ajudou Davi. Lembra Davi? Pequei contra ti somente. E fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu sou o culpado. Eu sou o pecador. O principal deles. Bem-aventurado o homem que se vê assim. Feliz é o homem que se vê assim. Esse homem não é um homem triste. Esse homem é um homem bem-aventurado e feliz, que se vê como é e que vai a Cristo, para que Cristo salve. Irmãos, o seu problema, minha irmã, talvez o seu problema não é propriamente ser um pecador ou uma pecadora, mas o seu problema pode ser realmente que, sendo um pecador ou uma pecadora, não se reconheça como tal. Veja, Bárbara, Débora, minha irmã Nathalie e Laura, o nosso problema não é sermos pecadores. Há salvação para pecadores. O problema é sermos pecadores e acharmos que somos justos. Esse é o problema. O problema não é você reconhecer que é uma pecadora. Isso é bênção. Se levar você a Cristo, isso é graça evangélica, como é o arrependimento. Mas o problema é que nós não nos reconhecemos tão maus assim. E esse é o nosso problema. Olha o que João diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, esse é o problema. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Todavia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8, 10. Meus irmãos, Deus nos amou enquanto nós estávamos em nossos pecados, para nos livrar de nossos pecados. Você louva a Deus por seu amor em Cristo, quando você menos merecia? Você tem consciência desse amor incomparável? Não é Deus digno de todo o seu ser consagrado a Ele? Quando você, pelos seus pecados, estava condenado ao inferno, cego, pobre e nu, Deus, a si mesmo, te amou e te salvou. Isso não te constrange? Isso não deveria te incitar, pelo poder do Espírito, a viver para Deus? Ah, meu irmão, certamente. Viva então para aquele que com grande amor, mesmo sendo você quem era, te amou. Mas Paulo continua.
Versículo 9, Paulo agora vai usar um argumento, né, uma argumentação jurídica e lógica, que é chamada a fortiori, que é um argumento, meus irmãos, com a razão mais forte. Se é verdade o menor, então é verdade o maior. Veja, a ideia é a seguinte: se uma coisa é verdadeira, quanto mais verdadeira será a outra. A ideia é a seguinte: se Deus nos amou e nos fez bem quando ainda pecadores, quanto mais agora nos fará sendo justificados. Então Paulo está dizendo, se uma coisa é verdadeira nesse caso, então é muito mais verdadeira nesse. Se Deus fez o bem quando nós éramos inimigos, e agora reconciliados, não fará Deus mais ainda? Certamente fará. E é disso que Paulo está falando. Olha o versículo 9, vamos ler juntos? Leiamos. Logo, muito mais agora, sendo irmãos, até aí, se Deus, quando éramos pecadores ímpios, nos amou, quanto mais agora, que nos considera e nos recebe diante dele mesmo como justos pelo sangue de Cristo, ou seja, pela obra justificadora de Cristo na cruz, seremos nós salvos da ira. Ou seja, Deus nos aceitou e nos justificou, ainda pecadores em Cristo Jesus. Se Ele fez isso quando nós éramos pecadores, quanto mais Ele fará uma vez que nós estamos reconciliados com Ele. E certamente, diz Paulo, não haverá ira para nós, por causa do grande amor de Deus para conosco. Irmãos, uma vez justificados, e nós vimos bastante isso, né? Sobre a justificação pela fé somente, aceitos por Deus como justos, e portanto em paz com Deus, isso garante nossa salvação futura. Irmãos, veja, você deve pedir a Deus e buscar a segurança da salvação. Veja, você tem certeza que naquele dia do juízo, quando Cristo retornar para julgar, não haverá ira para você? Você pode ter certeza se você crê em Cristo. Porque veja, se Ele te amou quando você era um pecador, o que Ele não fará tendo você como filho? Se Ele te salvou quando você menos merecia, tinha menos capacidade, era impotente, e Ele te resgatou por seu amor, Ele não vai salvá-lo agora que você é filho dele ou filha dele da ira? Certamente o salvará. Não há mais ira. Ele está provando o grande amor dele. Essa certeza que nós devemos extrair da justificação presente é que nenhuma ira está reservada no futuro. A justificação presente, que é uma graça de Deus em Cristo, a pecadores como eu e você, eleitos para a vida, nos livra da ira vindoura, nos garante, nos dá certeza que não haverá ira para nós. Porque se Ele, volta a dizer, e peço a Deus pelo Espírito que você guarde isso por toda a sua vida, essa certeza bendita, essa âncora da sua alma. Se Ele te amou como pecador, agora redimido e reconciliado, Ele não te salvará da ira dele? Certamente te salvará. Irmãos, creio que nós devemos atentar aqui que nós somos salvos da ira. Nós vimos hoje de manhã, não é? Bastante a ira de Deus, não é? Sobre a casa de Acabe e Jezabel. E agora à noite nós nos deparamos, de certa forma, com esta ira, da qual nós somos, pela graça em Cristo, embora merecedores dela, salvos. Isso mostra o seu grande amor para conosco, o amor de Deus, porque é disso que Paulo está falando. Como é que Deus evidencia o amor dele por nós? Por nos salvar da sua justa ira. Veja, lembre-se que eu disse que às vezes nós amamos pouco a Cristo, porque temos uma pouca compreensão de quem nós somos. É verdade também que nós podemos amar pouco a Cristo, tendo uma baixa compreensão do que nós somos salvos. Irmãos, olha o que R.C. Sproul disse, e eu não poderia colocar em melhores palavras, então cito aqui, abre aspas, a igreja não crê mais na ira de Deus. Muitos dentre os evangélicos creem num Deus que não sente ira. Mas se Deus não tem ira, não há nenhuma necessidade de Cristo. Os não crentes dizem, isso é bom para vocês, crer em Cristo, mas eu não preciso disso. Entretanto, não há nada no céu
ou sobre a terra que eles necessitem tanto quanto de Jesus. Enquanto as pessoas, continua R.C. Sproul, permanecem despreocupadas a respeito da ira de Deus, não sentirão nenhuma necessidade de ir a Jesus. Se Deus é real, então sua ira também o é. E a visão bíblica da salvação é a do salvamento da ira. Sabe onde o nosso evangelismo falha? É porque nós não avisamos que as pessoas estão morrendo. Se elas não estão morrendo, para que Jesus? Como diz R.C. Sproul, isso pode ser bom para você, mas por que eu ia precisar disso? Porque você está debaixo da ira, que Ele destruirá eternamente. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu tenho certeza que isso lhe custará muita coisa. Absolutamente. Absolutamente. Pregar sobre a ira de Deus te custará muita coisa. Mas só haverá salvação, e antes disso, consciência dela, se os homens souberem do que Cristo pode livrá-los da ira de Deus. Paulo fala muito da ira de Deus em Romanos. Em Romanos 1,18 ele disse: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em Romanos 2,8 Paulo diz: mas a ira e a indignação de Deus se revelará aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em Romanos 9,22 Paulo diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Meus irmãos, nós precisamos, antes de tudo, saber do que fomos salvos. É verdade que nós talvez nunca compreendamos quão terrível é o inferno. Conta-se a história que alguém chegou para um pregador antigo e perguntou a ele assim, Coraci: como é o inferno? E disse a história que esse pregador começou a chorar e disse: eu não sei, mas pela graça de Deus, eu jamais saberei. Eu não consigo compreender a profundidade da ira de Deus. Eu não chego nem na superfície. Mas graças a Deus, embora eu mereça, eu jamais saberei, porque Cristo me livrou da santa ira merecida de Deus sobre os meus pecados, sobre os meus muitos pecados. Vamos caminhando para o fim? Versículo de número 10. Porque se nós, vamos ler 10 e 11 para terminarmos? Leamos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, porque se nós, Paulo conclui, se nós, quando inimigos, a ideia aqui de inimigos, veja, aqui é muito importante essa ideia. A ideia aqui não é só da nossa inimizade contra Deus, mas da inimizade de Deus contra nós. Porque Deus é inimigo daqueles que são inimigos dele. Veja, um teólogo disse assim: nossa alienação e inimizade para com Deus se deve aos nossos pecados. E a inimizade de Deus para conosco se deve à sua santidade. Por que nós somos inimigos de Deus? Por causa dos nossos pecados. E por que Deus é nosso inimigo? Por causa de sua santidade. Santidade e pecado jamais se darão bem. Não podem coexistir. Por isso, quem é inimigo de Deus, tem Deus como inimigo. Você entendeu? Do que Cristo
nos salvou por causa do amor do próprio Deus, que era nosso inimigo e nós dele, ele nos reconciliou dessa inimizade. Lembra quando Eva tomou do fruto e comendo, deu ao seu marido e ele também comeu? Diz o texto então que Deus foi procurá-los, eles se esconderam, agora já estão alienados de Deus, não querem nada com Deus, se escondem. E Deus encontra-os, diz a Adão: onde estavas? O que você fez? E Adão coloca a culpa sobre a sua esposa, e ele vai à tua esposa, e vai à serpente, Deus, e aí de uma hora ele diz assim à mulher: colocarei inimizade entre ti e a descendência da serpente. Quando Deus diz que colocará inimizade, como de fato faz em Cristo, todo aquele que crê, entre a mulher e a descendência da serpente, é porque antes havia amizade. Se Deus vai colocar inimizade entre seu povo e Satanás, é porque antes havia amizade. Nós fazíamos a vontade da carne e éramos, como os demais, filhos da ira. Lembra do que Jesus diz aos judeus, lá em João? Vocês são filhos do diabo, isso não é amizade? Mas Jesus Cristo veio por fim à amizade que tínhamos com Satanás e nos fazer amigos de Deus, por causa do grande amor de Deus por nós, e nos reconciliar com Deus. Veja do que você foi salvo, da amizade com Satanás, e você teria o mesmo fim de Satanás, como um filho dele. Mas o amor de Deus te salvou dessa amizade terrível e condenatória, e te reconciliou consigo mesmo, por meio da morte do Filho. Meus irmãos, porque se nós, quando inimigos, tendo Deus como inimigo, e Deus sendo nosso inimigo, por causa dos nossos pecados e de sua santidade, fomos mesmo assim, porque Deus nos amou, embora inimigos, reconciliados com Ele mesmo, mediante a morte de seu Filho, o que mais Deus fará? Muito mais Ele fará, estando nós já reconciliados por meio da sua vida, ou seja, da vida do Filho. Se a ideia é, irmãos, olha, veja isso, como é poderoso, como Cristo deve ser exaltado. Se Cristo foi poderoso para nos salvar na morte, o que Ele fará na sua vida? O que Ele fará ressuscitado dentre os mortos? Você não tem motivo para viver com medo, tem? Você tem motivo para viver com medo? Você tem motivo para viver com dúvida de que você está salvo e guardado em Cristo? Você não deveria. Sabe por quê? Porque se na morte Jesus Cristo te salvou na morte dele, na sua vida, certamente Ele te guardará, porque Ele está vivo. Então veja, se quando Jesus foi fraco, Ele foi poderoso para te salvar, quanto mais ressuscitado dos mortos para te guardar. Essa é a ideia de Paulo. Se Ele foi poderoso, como Paulo diz isso, que a fraqueza de Deus é mais forte que o mundo inteiro, que quando Cristo está exposto e fraco, Ele é poderoso para salvar, e ressurreto, poderoso para guardar. Quanto mais seremos salvos pela sua vida, se já fomos salvos na morte. Veja, se quando Cristo é fraco, Ele tem todo o poder para te salvar, e agora que Ele está vivo, ressurreto, muito mais para te guardar. Você não pode viver com medo. Você não poderia. Mesmo diante de todas as provações e tribulações, você não deveria. Porque em Cristo habita toda a plenitude. Tudo está em Cristo, todo o poder. Não é na igreja que habita, não é nos sacramentos que habita, não é em qualquer outra pessoa. Em Cristo habita toda a plenitude, todo o poder está em Cristo, na pessoa dele. E se você se entregou a Ele, você tem paz e deveria descansar na certeza que se Ele te salvou na sua morte, Ele é poderoso para te salvar ressuscitado dentre os mortos, para te guardar.
Portanto, terminando, e eu termino aqui, e Paulo vai dizer, e não apenas isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nós temos a certeza que já estamos reconciliados e seremos salvos pela sua vida. Que certeza bendita do amor de Deus por nós. Mas não apenas isso, como se não bastasse, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, eu termino aqui falando da reconciliação que temos com Deus. Agora Deus não é mais um inimigo meu e seu. Deus é um Pai amado. Um Pai amado. Imagine eu e você, pecador, como nós somos. Veja, pense nos seus pecados, nas suas iniquidades. Mas como Deus, apesar disso, tem te amado e te transformado. Como Deus não lhe abandona. Como Deus tem operado em você a santidade. Como Deus tem mudado você. Porque Deus agora está reconciliado conosco, por meio de Cristo. Por isso que Paulo diz, como nós lemos, quem pode nos separar do amor de Deus? Se Cristo é o elo perfeito, o que pode te separar do amor de Deus? Os seus pecados? Ele os perdoará e os destruirá, para que você seja um santo. Nada pode te separar do amor de Deus, porque você foi reconciliado por Deus, por causa do amor dele mesmo por ti, na pessoa de Cristo. Deus prova então, meu amor, por essas coisas, meu irmão, por essas coisas benditas, Deus prova o seu amor para conosco. Não tenha dúvida que o Espírito Santo de Deus não permita que você saia de hoje aqui com dúvidas se Deus te ama. Não saia daqui achando que você merece o amor de Deus, ou você não merece o amor de Deus. Ninguém merece, nem eu nem você. Ele nos ama ainda assim, em Cristo Jesus. Ele nos ama graciosamente em seu Filho. E você pode sair daqui hoje, do dia do Senhor, desse culto público, sabendo disso. Que aconteça o que acontecer, nada vai lhe separar deste amor bendito de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja, hoje e sempre. Amém, irmãos.